Tô de volta, eu e Josi, pra gente continuar. Você viu que eu acabei de falar do estúdio Paula Fernandes. Josi já tá aqui pra gente continuar falando sobre essa questão do empoderamento feminino, de como se posicionar. Então, você que se preocupa com uma mensagem que passa profissionalmente, hoje a gente vai falar sobre esse posicionamento. Stefania, é uma estratégia? Sim, é uma estratégia, não é, Josi? Com certeza. Intencional, a gente tem que colocar uma intenção. Tem que colocar uma intenção. Pronto, gente. É sim uma estratégia para você ter uma boa imagem, para você ter uma boa comunicação no mercado de trabalho, como você influencia e como a sua autoestima também pode influenciar no seu posicionamento, tanto profissional como pessoal também. Tudo isso é um conjunto, não é isso, Um conjunto. Tudo está interligado junto com a sua essência, sem perder a sua essência, mas sendo intencional em todos os momentos. Então, hoje, se você tem dúvida e quer compartilhar, quer fazer pergunta, manda mensagem pra gente lá no nosso Instagram. Tem alguma foto que você queira compartilhar também? Stefania, essa imagem, que imagem que eu passo, né? O que eu tô me posicionando em relação a essa vestimenta que eu tô trazendo aqui hoje? Manda que a gente analisa, a gente vai analisar aqui, a gente vai mostrar para vocês o nosso de hoje, né? E compartilhar com vocês algumas dicas, assim, insights que podem ser essenciais para você que está empreendendo ou para você que só quer mudar o seu estilo. Sim. Que também tá super de boa. Sim, muitas vezes você gostaria de ir para o próximo nível, né? Então você comunica para um público, quer mudar, o seu estilo mudou, a sua vida mudou. Às vezes as pessoas falam de arquétipos, eu não gosto muito de falar de arquétipos, porque eu acho que nós temos vários arquétipos em momentos diferentes na nossa vida, principalmente nós mulheres. É verdade. Então a gente tem que sim ter muito na nossa cabeça o que a gente quer comunicar, para quem a gente quer comunicar em cada momento da nossa vida. Porque às vezes você precisa estar extremamente ereta, numa postura alinhada, mas muitas vezes você tem sim que estar mais corcunda, mais acolhendo mais. Então tem espaço para tudo. E com o tempo isso vai ficando mais automático, mas às vezes você tem que treinar antes, né? Você tem que pegar alguns insights, algumas dicas que vão te ajudar aí no primeiro momento a acertar mais e errar menos. Ah, é? E a gente tem algumas curiosidades, vamos ver? Solta aí o que a gente preparou. Você gosta de tirar fotos? Mas você sabia que como se posiciona nas fotos influencia a mensagem que quer passar? Por exemplo, se você posa com os ombros retos, peito ligeiramente aberto e cabeça erguida, transmite mais confiança e segurança. Isso porque posturas expansivas são associadas ao poder e à liderança. Outra mensagem é que fotos em que a pessoa inclina levemente a cabeça para um dos lados tendem a ser vistas como mais amigáveis e acessíveis. Mas se a pessoa olha diretamente para a câmera, a imagem transmite mais conexão e autenticidade, o que pode ser interpretado como sinal de sinceridade. Já um olhar desviado pode sugerir mistério. Outra mensagem é sobre mãos. Mãos visíveis e relaxadas transmitem transparência e confiança, enquanto mãos escondidas, no bolso, por exemplo, podem sugerir insegurança ou nervosismo. Por fim, fotos tiradas de baixo para cima podem fazer a pessoa parecer mais dominante ou poderosa, enquanto fotos de cima para baixo podem dar uma impressão de vulnerabilidade ou doçura. Você sabia de todas essas dicas? Não, eu não sabia de nenhuma dessas dicas. Eu não sabia de nada disso. Tem muita coisa que não precisamos levar ao pé da letra, mas faz sentido tudo o que foi falado. Eu costumo dizer que é muito além disso, porque depende, se você tirar uma foto de baixo e tiver com a roupa totalmente errada, você não vai passar. Você pode estar com uma postura, como foi colocado, com os ombros alinhados, que eu sempre dou a dica de empinar um pouco o bumbum para que os seus ombros se alinhem. Então a força começa
e empinar o bumbum discretamente, que os seus ombros se abrem. Mas se eu tiver com uma roupa totalmente errada, com uma roupa vulgar, por exemplo, eu não vou passar isso. Então, não é só a postura. Ou quando foi colocado no vídeo, essa questão é muito legal de você mostrar as mãos realmente. Porque o nosso subconsciente, ele lê a imagem, seja uma foto, seja aqui no ao vivo, eu estou te lendo, o meu subconsciente, ele está te lendo, por isso que a gente fala muito de ruído, e às vezes, quando todos os elementos não estão conectados, eu tenho um ruído. Então, digamos que eu estou com a pose super coerente, mas eu tivesse com o vestido todo estampado, com um decote gigante, eu estou com uma pose assim, eu tenho um ruído, eu não consigo comunicar aquilo que a pose comunicaria. Pra onde que a gente vai olhar? Pra onde que a gente olha? Se a gente está olhando para sua pose, ou você está olhando para Exatamente. Alguma coisa vai te trazer um ruído. Às vezes você não sabe o que é, mas ela vai te trazer um ruído. Então você tem que pensar em vários elementos. Não é só a pose, é muito além da pose, que é por isso que eu tenho um treinamento que eu falo muito disso. A gente precisa avaliar outras questões para realmente poder se comunicar. E ali foi falado também das poses que transmitem mais poder. Tem uma psicóloga norte-americana chamada Amy Cuddy, tem um livro chamado O Poder da Presença. E ela fala muito disso, das poses de poder. Então, antes de uma palestra, antes de uma entrevista, se você tem uma entrevista de emprego, então para mulheres, ela fala, faça a pose da Mulher Maravilha, que é as mãos na cintura, depois a gente pode mostrar, por 2 minutos antes de entrar nessa entrevista. É comprovado que você entra nessa entrevista melhor, mais confiante. Então, mesmo que na entrevista que você não vai ficar fazendo pose, mas se você fazer essa pose antes, isso comprovado na pesquisa dela, você realmente entra mais confiante. Então, sim, é muito importante o de dentro para fora, mas é muito importante o de fora para dentro. Quando a gente sorri, né? Aquele dia que você não tá bem, e aí você tem que sorrir, tem até um exercício que você coloca a caneta, Nossa, não sei se já viu. Isso é máscaras que a gente usa diariamente aí, né? Mas aí quando você sorri, você começa a melhorar o seu interno. Então ela fala muito isso também. Ela usa uma frase muito forte e polêmica, que a gente precisa ter muito cuidado a hora que a gente fala ela, que é finja até se tornar. Mas ela não quer dizer para você fingir para ser falsa ou fake o tempo inteiro. E é a mesma coisa da pose. Não adianta você fazer aquela pose só para copiar ou para fingir. Ela fala para você incorporar aquilo até você se tornar. Então, poxa, eu gostaria de ser uma pessoa com mais sucesso, eu gostaria de me posicionar melhor. Você precisa começar, mesmo não se sentindo. De ter uma presença notada. Exatamente. Às vezes aquela pessoa tímida. Pronto. Que anda assim. E às vezes, Josi, uma pergunta aqui. Tem aquelas pessoas que se cobrem de ouro, supostamente, tá? Um exemplo. Se cobrem de ouro. Ninguém olha. Não adianta. Chega aquela pessoa super simples, todo mundo olha. Ela tem um brilho, e aí eu levo também para nós mulheres, somos muito cobradas até por essa questão de beleza, né? Mas você já viu aquela mulher que nem é tão bonita, mas ela acende. Ela entra no lugar, você sente a energia. Então eu costumo dizer que é de dentro para fora e de fora para dentro. Tem que ser completa. Não dá para pegar só diquinha de pose do que, isso faz isso, aquilo, mas sim, nós precisamos ficar atentas a todos os detalhes. Então, se você é uma pessoa que você quer comunicar o que a gente passou, esses detalhes da pose, fique atenta, mas fique atenta em você, na sua essência, no que você está usando. Seu dress code é muito importante. Não vai querer copiar o da coleguinha achando que o da coleguinha vai ficar super bem em você. Não, nós temos biotipos diferentes. Nós, em algumas profissões, a gente tem sim que passar mais acolhimento. Em outras profissões, a gente precisa da autoridade. Hoje nós temos mulheres muito firmes, né? Nossa geração, mulheres que têm uma autoridade, às vezes, mais forte ainda, o masculino aflorado. E, às vezes, a gente precisa puxar, trazer mais acolhimento. Então, tem que ser sempre uma misturinha. E menos, muitas vezes, é mais. Por exemplo, hoje, eu tô com uma calça preta e uma camisa branca. Nada demais. Mas eu posso ter uma postura super alinhada que vai elevar todo esse meu dress code. Vamos levantar? Quero mostrar. Vira pra minha câmera. Vamos mostrar aqui. Aí eu quero que a gente vai fazer um adendo no meu look e no look dela. Porque ela tá naquele look que é aquele básico. E eu vim toda colorida hoje. Você tá mais moderna. Não, mas você tá no
sapato dourado. Eu disse assim, o que meu pensamento hoje? É o quê? Ó, a cabeça não tá boa, mas vamos lá. A roupa... É assim? É por isso, exatamente isso que você falou. Quando eu falo, por isso que quando as pessoas falam, mas a Josi ensina pose, não, eu ensino muito mais do que isso. É como se posicionar estrategicamente falando. Então, o de fora pra dentro importa muito. Então, fora pra dentro. É a pose, é o seu dress code, é esse sapato que ilumina o seu dia e você tá super coerente. A gente tá com uma diferença, nós estamos diferentes, mas você está super, mesmo com cores, que isso é um tabu também, gente, mesmo com cores, você está alinhada. Por quê? Você conversa, você conta uma história aqui. Então, você tá com uma t-shirt, que eu acho lindo, às vezes joga um blazer também, fica super legal. Você tá com uma calça de cor neutra. E aí, você tá com o seu sapato que conversa com o seu brinco e com o seu cabelo preso, que traz mais seriedade o cabelo preso. E aqui você tá mais descolada. Eu não sou consultora de estilo, mas eu sei fazer a leitura, que é essa questão. Então, muitas vezes, é muito importante ter uma consultora de estilo. Mas muitas vezes a gente não consegue investir nisso. E aí, você precisa ter uma leitura. Então, se você colocar na sua cabeça que você precisa ser harmônica, que nós somos atraídos pelo belo, você já consegue fazer isso. Isso pra você foi, tenho certeza, que foi intencional e foi instintivo. Foi instintivo, você montar gente, isso. Foi instintivo, exatamente. Assim como pra mim também é instintivo eu colocar uma calça preta e uma camisa branca, que eu sei que vai dar certo, que vai trazer a seriedade que eu preciso, porque eu estou aqui comunicando algo que eu sou especialista, mas assim como eu quebro com os acessórios, assim como eu puxei a manga da camisa. Porque se eu tivesse uma manga aqui, se eu tivesse com acessórios muito pequenos e eu viesse só fazer poses de braço cruzado, de mão no bolso, igual vou explicar também a mão no bolso, realmente ficaria um peso maior. Se eu fosse uma executiva, ok, mas não. A gente tá aqui com leveza, então a gente consegue transformar uma coisa básica, que é uma calça preta, uma camisa branca, uma blusinha, uma t-shirt branca, em uma coisa um pouquinho mais intencional. Isso funciona para qualquer área profissional, Josi? Qualquer área profissional. A única questão é que algumas áreas podem ousar mais e outras menos. Então, digamos assim, uma pessoa que é uma vendedora, né? Uma mulher que é uma vendedora. Minhas mulheres aí empreendedoras. E aí tem que saber o que ela vende e qual é o público dela. Então, tudo começa aí, para depois ela pensar no estilo, conectando com a essência dela. Porque uma pessoa que tem uma essência, por exemplo, uma pessoa que ama estampado, e a essência dela, ela gosta disso, ela é over, a gente tem uma Ela vai deixar de estilista, usar? Não vai deixar de usar. A gente tem, eu não vou lembrar o nome agora, mas é uma pessoa de estilo que faleceu há uns 2 anos atrás. Ela era bem velhinha, ela usava uns óculos, não sei o quê. Então, era o estilo dela e ela era chique e poderosa. Então, se é a essência, ela tem que conectar. Agora, eu tenho um estilo super estampado e eu trabalho no mercado financeiro. É mais difícil. Eu atendo homens, somente homens, grandes fortunas. Aí você vai ter que se adaptar um pouco e vai deixar o seu estampado para o final de semana. Mas você pode usar os acessórios, brincar um pouco mais, usar um batom. E não perder tanto a sua essência. E não perder. A essência a gente jamais pode perder, porque isso é uma coisa única. E é isso que faz com que sejamos únicos. Então você tem que alinhar a comunicação com a sua essência. As pessoas estão se perdendo nisso. Por isso que eu falei de novo, o arquétipo por tudo que se vê nas redes sociais, né? A gente tem algumas fotos, vamos sentar? A gente tem algumas fotos aí pra gente compartilhar, né? Coloca aí algumas fotos que a gente tem. Não sei, na verdade, quais são as fotos. São fotos do curso. Que eu tô explicando. Aí as poses, né? Mas eu posso fazer algumas poses. São as fotos do curso. Eu pensei que eram fotos aí que a gente ia poder. Pronto, são fotos do curso e o curso que você vai trazer novamente, né? Isso. Aí, inclusive, foi numa palestra da Mônica Salgado, do Talk da Mônica, em São Paulo. Eu tava com o Yudi. O Yudi é quem fotografa as famosas, Sabrina Sato, Ivete Sangalo, Anitta. Ele é o fotógrafo das famosas e a gente tava discutindo exatamente isso, até onde você pode ir, como você faz as poses. E essa questão das poses, olha só, eu arrumando os ombros, né? Aquela coisa que começa ela fala e eu já fico aqui. E a gente arruma os ombros. Então eu tô sentada aqui, eu tô com o meu bumbum empinado.
Calma, Ju. É isso aí. Olha só, vai. Muda, ó, às vezes você coloca a mãozinha Muda. sobre mostrar as mãos, né? Realmente, mostrar as mãos significa transparência e segurança. Então, quando você cruza os braços, não pode esconder a mão. O correto é deixar as duas mãos à mostra. Então, isso é bem importante. Só que quando você vai cruzar os braços, tem que cuidar para não parecer que você tá com frio. Olha como é importante começar lá Que no você bumbum, tá retraída. começar com o bumbum empinado, cruzar os braços, aí sim a gente tem a pose de autoridade, segurança, transparência. Então, são vários detalhes. E a gente tem que estar preparado, isso é muito importante. A gente precisa sim, e não precisa aprender 1 milhão de poses. Foi passado o vídeo, a gente deu várias dicas, várias questões, vários significados. Mas se você aprender 1, 2 poses ou regras, continue naquela. Menos é mais. É mais. E, gente, e tudo é comunicação, tá? Tudo isso comunica. Comunica o que você tá vendendo, o que você quer passar, né? Com e certeza. isso vai fazer muito do que você tá, do momento que você tá vivendo e da onde você quer chegar. Tá bom? Exatamente. Então, é todo um caminhozinho a percorrer que você tem que trazer aí pro seu dia a dia, pra sua vida, né? Não é assim da noite pro dia que as coisas vão acontecer, então é caminhando mesmo. Exatamente, eu falo que é step by step, né? Um degrau por vez e tá tudo bem. No curso a gente fala isso também, tá tudo bem, a gente se abraça. Porque imagina que a vida inteira a gente não se preocupou com isso. Hoje nós temos várias profissões que jamais imaginariam que poderiam se preocupar com, por exemplo, médicos. Jamais imaginavam que teriam que se comunicar, estudar marketing, fazer Verdade. vídeo, né? Você é uma comunicadora e pode nos ensinar muito. E eu acho que a demanda por você hoje deve ser gigante, porque as pessoas precisam se comunicar, aprender a falar, aprender a fazer o gesto, né? Fazer um vídeo e não só ficar parado, a poder se movimentar. Onde colocar as mãos é a principal dúvida também. Mas é para todas as profissões. Então comece aos poucos e vá adequando, porque se você quiser fazer uma mudança muito drástica, ou vai parecer fake, aquilo que a gente estava falando antes, vai ficar muito pesado para você a máscara sustentar. cai, não sustenta. Não, e Não não dá o sustenta. retorno. Não dá o retorno. Então tem que ser aprendendo aos pouquinhos. Acho que a gente nunca pode deixar de aprender, buscar pessoas que são referências. Por isso que eu ajudo tantas mulheres, as mulheres que fazem o meu curso, às vezes pensam assim, mas eu não tenho jeito, mas eu estou acima do peso. Muitas mulheres. E é aí que a gente precisa aprender as técnicas e aprender a se amar. Porque é de dentro para fora e de fora para dentro, e eu trabalho com mulheres normais. Não são atrizes, não são blogueiras, não são mulheres de todas as profissões, são donas de casa. Donas de casa. Que querem realmente como se sentir eu melhor. falei lá no início, gente, é a busca da nossa autoestima, da nossa valorização mesmo, é nosso. Então, você pode, né? Tem pergunta antes da gente finalizar? Então, solta aí a pergunta pra gente passar aqui pra... a produção de conteúdo leve, descontraído em profissões ditas tradicionais, prejudica ou ajuda a construção profissional? Depende. Eu vou dar alguns exemplos. Eu acho que isso, algumas pessoas perdem a mão e para outras é um tabu. Então, por exemplo, se você é uma advogada, você trabalha no meio jurídico ou é uma pessoa que trabalha no âmbito, fez um concurso, você precisa realmente ter um cuidado, né? Então você não vai sair por aí fazendo dancinha do TikTok. Então aquilo às vezes não cabe, mas você pode colocar a sua leveza. Então não é porque você é do direito ou trabalha em um órgão mais fechadinho ou no mercado financeiro que você não possa trazer a sua leveza. E aí você vai trazer a leveza às vezes numa roupa, no jeito de falar, mas não ir aos extremos. E lembrando da sua essência. Josi, mas eu sou uma pessoa que eu adoro dança, eu me comunico, eu treino muito. Não significa que está correto você fazer um vídeo com roupa de academia aparecendo a barriga. Lembra do ruído? O que vai chamar a atenção? Faça essa pergunta. Mas pode sim trazer movimentos leves, tá?
Olha só, achei super interessante, um querido telespectador, um abraço, meu querido amigo Padre Adão, ele tá falando, Estefânia, fala pra ela que eu tô amando o assunto, ele tá dizendo que sempre se preocupa com essa parte, né? Olha que legal. Ele disse que a condição dele como padre, as pessoas sempre observam os pequenos detalhes, mas ele sempre tem muita dificuldade na pose. Ah, não, de porque como é delicado. se posicionar, né? E já leu o livro O Poder do Charme, que ajudou muito. Ai, que legal. Então, e ó, ele é padre. Olha isso. Parabéns, padre, porque escutar de você que você sempre se preocupe que as pessoas realmente estão atentas aos detalhes, e é verdade, diz muito sobre você, então parabéns. O padre, na verdade, quando a gente pensa no padre, ele tem uma postura de acolhimento, mas ele também precisa ter uma postura de autoridade, né? Então, a gente traz alguns elementos como, por exemplo, a mão. Eu gosto muito desta mão aqui, que é uma mão que os padres usam acolhimento. Muito, traz acolhimento. Agora, tem uma pose que a gente coloca as mãos, depois eu posso te mostrar em pé, que é aquela mão solta, que fica bem na frente da cintura para baixo ali, que não pode, que não é legal. Então, ele não precisa estar sempre ereto. O padre, ele pode estar mais relaxado. E assim, os homens, a via de regra, para os homens é sempre mais fácil, tá? Nós, mulheres, precisamos estar assim. Os homens, eles podem estar mais corcundos, eles podem aparecer mais o braço, as expressões. Nós, mulheres, a gente tem que parecer mais leve, pelo menos no vídeo, na foto, a gente tem que transmitir essa leveza. E é totalmente diferente, a cobrança é outra, né? Totalmente. Tem mais perguntas? Solta aí, gente, a nossa última pergunta, já que tem probleminha no vivo. As características pessoais como criatividade, disciplina ou liderança são mais valorizadas quando nos comunicamos? Com certeza, porque na verdade, assim, aquilo que nós estávamos falando antes, as pessoas têm muito conteúdo, as pessoas têm estudado muito, inclusive a gente tem um boom aí de pessoas que compram cursos, estão sempre fazendo, então estudando muito, tendo muito conhecimento. Mas se você não tiver a comunicação, a disciplina de fazer o conteúdo, por exemplo, para estar nas redes sociais, não que é algo adianta. que está muito presente. Pouco vale ter muito conhecimento se você não se comunicar, se você não se posicionar. Então, sim, a disciplina, a criatividade e a comunicação são de extrema importância, mesmo que você já tenha muito conteúdo. O que a gente não pode... O grande problema é o seguinte, não pode deixar o picareta tomar conta só porque ele se comunica bem, né? Não pode, é o que tá acontecendo. A Josi tá aqui comigo, continua. Já a gente vai mostrar algumas poses pra vocês. Josi, antes da gente ir pro intervalo, vamos mostrar algumas poses aqui? Vamos. Quero pegar algumas poses e a gente vai pro intervalo. Na volta do intervalo a gente já vai finalizar a receita, porque com a Ada é desse jeito, é rapidão. Vamos lá. Pose inicial pra quando eu chego em um ambiente, né? Que eu tô... É um ambiente de trabalho, né? Que eu tô prospectando um trabalho. Ou até num momento de um jantar, mas que é intencional, que tem pessoas ali que tem um cunho de network. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é como que você vai chegar no lugar. Então, você não chega assim, você não chega assim. Olha, você tem que lembrar de empinar um pouquinho o bumbum e andar de uma maneira mais... Isso, ó, perfeita. Gente, eu preciso. E aí você já fez a pose, que é uma das poses mais usadas, que é essa de conectar as duas mãos aqui, ó. Então eu digo que são 2 Cs, aparentemente assim, mas assim. E você faz um Vzinho. Isso. E aí você solta, né? Porque depois você solta essa mão, ela não pode ficar durinha, assim. E essa é uma pose que andando você pode ter ela. Sem perder a postura. Sem perder, palestrando, conversando. Eu tô num network, tô aqui conversando com você, a gente tá em algum evento, e aí a pessoa parou e fica assim, ou quer fazer isso aqui. Isso aqui jamais. Jamais. Aí você para e faz isso aqui. No caso, se você quer mostrar mais interesse ou mais acolhimento, você coloca uma mão em cima da outra, que você estava falando do padre. Olha aí, padre. E aí você vem um pouquinho pra frente. Porque você mostra... Você mostra interesse. Você vai um pouquinho pra frente. Ai, gente, eu amei. Você não fica assim, ó, escutando a pessoa, entendeu? Quero distância. Não. Você coloca a mão aqui. Fale-me mais sobre isso, Estefânia. Entendeu? Eu joguei um pouco, eu me inclinei levemente, é claro. Então essas são 2 coisas que você faz com a mão, que você ocupa as suas mãos, que você não fica parecendo um polvo. Amei.
Amei. Gente, olha, eu convidei a Josi para uma outra oportunidade pra gente ir em algum ponto aqui de Teresina. Por quê? Você estar bem e estar, como que a gente falou, Josi? Bem vestido não é questão de marca, não é questão de poder aquisitivo, né? É somente da escolha. Né? Ser intencional, pensar o que quer comunicar e se cuidar. E quando a gente se cuida, quando a gente acerta mais, quando a gente está com a nossa autoestima bem, a gente vende mais, a gente se relaciona melhor, a gente conquista mais. E é isso. Depois a gente vai lá. A gente vai.